noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Muito bom estarmos aqui nessa noite para podermos adorar e engrandecer o nome do nosso Deus, que embora às vezes estamos em situações difíceis, tribulações, dificuldades, pensamentos que nos atordoam, que tiram o nosso foco, nós sabemos que nós temos um Deus grande, um Deus que merece toda a adoração, um Deus que cuida dos nossos corações, cuida da nossa mente, protege as nossas emoções e, acima de tudo, Ele é um Deus poderoso, glorificado e que tem o controle da nossa vida em suas mãos. Por isso eu te convido a juntos ficarmos de pé para adorarmos ao nome do nosso Deus e declarar: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é digno de toda a nossa adoração, digno do nosso serviço, digno da nossa vida. Por isso vamos adorá-lo juntos nessa noite.
glórias a Deus, nosso Deus eterno, maravilhoso, poderoso. Como é bom adorá-lo nessa noite. Eu gostaria de convidar você, que é membro, a estar contribuindo agora. Teremos um momento de dízimos, de ofertas. Você que é visitante, não se constranja. Se você quiser participar, fique à vontade, mas esse é algo de costume dos nossos membros. Que Deus continue te abençoando, que Ele continue abrindo as portas para a sua vida, que você continue contribuindo generosamente. E nós estaremos orando para você, pela sua vida, por você que não tem renda, por você que não tem um emprego. Nós estaremos orando pela sua vida. Ué, só vê o meu fone, tá desligado, eu acho. Senhor Deus, Pai, na sua presença, Senhor, nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor venha estar abençoando, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, que está aqui, Senhor, e que precisam de uma porta de emprego, Pai, que o Senhor esteja abrindo, derramando bênçãos, provisão sobre as suas famílias, que o Senhor possa derramar chuva de bênçãos, Pai, sobre cada vida, Senhor, desses que estão aqui, que estão pedindo para o Senhor que o Senhor haja com milagres, com provisão, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando também e continuando abençoando aqueles que têm o pão de cada dia, que têm, Senhor, recebido, para que eles possam devolver no seu altar, Pai, que nós possamos sempre te adorar, Senhor, bem dizer o teu nome, pois o Senhor tem nos dado acima do que nós precisamos em grandes partes das nossas vidas, Pai, e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus da provisão, em nome de Jesus, amém. As palmas ao Senhor. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor,
Convido agora a bendizer o nome do Senhor. Diga palavras de gratidão. Nós vamos cantar esse refrão bem devagarzinho, bem suave. Agora que você diga palavras de gratidão ao Senhor. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome. Você não tem nada para agradecer ao Senhor? Agradeça a Ele, aproveita essa oportunidade. Agradeça ao Senhor. Agradeça pelo ar que respira, pela sua família, pelo seu emprego. Diga palavras de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não merecemos, mas o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos ama. Nós não merecemos, mas o Senhor tem nos dado bênçãos sobre bênçãos, Pai. Às vezes nós não vemos as coisas, nossos olhos estão tapados para a quantidade de bênçãos derramadas, a quantidade de provisão, a quantidade, Senhor, de pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor, que nos amam, que nos abraçam, que estão conosco, Pai. Queremos agradecer pela igreja, pela comunidade, pelo que o Senhor tem nos dado, por tudo. Ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, eu te bendirei, ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos que nos provê. Uns confiam na economia, uns confiam nas vacinas que surgirão, uns confiam, Pai, em prosperidade, uns confiam nas redes sociais para nos distraírem, outros confiam em amizades influentes, mas nós confiamos no Senhor. Confiamos que sempre o Senhor estará conosco em todo momento, Pai. E nós queremos declarar que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor tem uma beleza que eleva, Pai, toda a realidade que nós vivemos, Pai. E nós queremos entrar nos átrios, no Santo dos Santos, e declarar verdades a respeito do Senhor. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Só tu és lindo, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias,
só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Nós abrimos o nosso coração, Jesus, para que o Senhor mude as coisas de lugar, Senhor. Dá-nos a visão da Tua glória, da Tua face, Pai. Em meio a tantas coisas que vemos a nossa própria face, olhamos com olhar humano para as coisas, Pai, mas que nós venhamos a olhar a Tua face, a Tua presença, a Tua glória, a Tua majestade. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus. Só para eles, Jesus, só Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Declare agora palavras para Ele. Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Use essa oportunidade para declarar ao Senhor: o Senhor é tão maravilhoso comigo, Pai. O Senhor é tão belo, tão lindo para comigo, Senhor. Quando nós cantamos aqui, nós estamos declarando aquilo que nós vivemos. Senhor, a Tua beleza é incomparável na minha vida, nas nossas vidas, Pai. Você que é Pai, você sabe o quanto Deus é maravilhoso ao te dar os seus filhos.
você que tem um emprego, você que tem bênçãos derramadas, sabe o quanto Deus é maravilhoso. Você que passou por luto, você que passou por tristeza por esses dias, sabe o quanto Deus é lindo e é maravilhoso, por estar com você, por te carregar no colo, por estar enxugando as suas lágrimas, e em todo o tempo Deus é bom. Senhor, queremos declarar como a igreja, Senhor, que o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito em nossas vidas, Pai. Não da boca para fora, mas sabemos, nós, Senhor, temos comprovações de quanto o Senhor é belo em nossas vidas, de quanto o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Que isso não se perca, Deus, que isso não seja transformado, Senhor. Que o nosso coração, Pai, esteja, Senhor, na sua beleza nessa noite. Que a Tua palavra venha abrir os nossos corações para mais ainda da Sua beleza. Que nós possamos ver quem o Senhor é de verdade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Amém. Você pode se assentar. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo precioso. Queria dar as boas-vindas aos nossos visitantes que estão aqui hoje pela primeira vez. Você veio aqui, escolheu esse tempo de pandemia para poder visitar a nossa comunidade na primeira oportunidade da sua vida. Nós queremos retribuir, não com um abraço que a gente não pode, mas a gente pode te dar um presente. Então, se você puder passar ao final, lá embaixo do nosso telão de boas-vindas, a Edilane vai estar lá para entregar para você, visitante de primeira vez, um presente especial para essa noite de 20 de setembro de 2020, onde você escolheu estar conosco. Seja muito bem-vindo, esperamos que você queira também voltar mais vezes para estar conosco. Eu também tenho uma boa notícia para dar para todos que aqui estão, também aqueles que estão assistindo pela internet. Boas-vindas a todos vocês, todas as famílias. Nós podemos falar com toda certeza que a pandemia está acabando, não é verdade? A pandemia está acabando. Ou seja, nós estamos tão perto do fim dela quando começamos. Então essa que é a expectativa, uma visão otimista da vida é que hoje eu estou a passos mais próximos do fim da pandemia do que a semana passada, o mês passado, ou dia 17 de março, quando tudo isso começou. Então, um pouquinho mais de paciência, você que está na sua casa, nós que estamos aqui nessa condição de isolamento, que já está acabando, nós estamos cada dia mais próximos do final dela. Pode demorar mais algumas semanas, alguns meses, alguns anos, mas a verdade é que nós estamos a cada dia mais perto dela. Isso nós não podemos tirar do nosso campo visual para a gente continuar crendo, acreditando que nós viveremos novamente o nosso normal, um novo normal, mas o nosso normal, aonde nós tínhamos o nosso hábito, nossa rotina e o nosso cotidiano de volta. Eu quero conversar com você hoje sobre esse tema, entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra, ameaças de um evangelho bipolar. Veja bem, duas palavras aqui na introdução dessa mensagem, ameaças de um evangelho, não é o evangelho, é um, é algum, é um outro, tá? É um artigo indefinido, de um evangelho qualquer, bipolar. Bom, essa palavra você já deve conhecer, se você não convive com alguém bipolar, talvez você possa ser alguém bipolar, ou talvez possa conhecer alguém bipolar, que significa pessoas que vão do extremo da euforia, do entusiasmo, para a depressão e para o desânimo. Pessoas que oscilam entre as duas pontas e os dois extremos, sem nunca contrabalancear os pesos nas suas emoções. O transtorno bipolar é seríssimo e precisa ser tratado, precisa ser bem acompanhado, porque as pessoas, elas oscilam de hora de uma paz, de uma calma e uma pacificação, para uma revolta, uma agitação, uma inquietação, sem passar pelos estados intermediários. Então, não estou aqui para fazer nenhum diagnóstico psicológico da sua condição emocional, mas a grande verdade é que eu posso diagnosticar a nossa comunidade como muitas vezes transitando entre uma bipolaridade evangélica. E que tipo de bipolaridade é essa, pastor? Uma hora nós estamos muito eufóricos, outra hora nós estamos muito deprimidos? Não estou falando disso. Eu estou falando de uma postura nossa em relação à nossa posição na terra. Porque nós não sabemos se nós somos do céu, se nós somos da terra. Tem hora que nós vivemos como se a nossa vida fosse toda gasta aqui na terra, e tem hora que nós agimos como se a nossa vida fosse somente para a eternidade, e nós vivemos nessa bipolaridade, andando entre o céu e andando entre a terra, sem saber fazer o devido equilíbrio e sem usar essa balança de uma maneira moderada e equilibrada. Eu quero começar com uma frase que vai trazer um pouquinho de esclarecimento sobre o que nós queremos apresentar aqui essa noite. Primeiro, se a prosperidade trouxe o desejo de ficar, a pandemia despertou o desejo de sair. O
que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que na década de 60 e 70, nós desenvolvemos uma grande obra literária, uma obra teológica chamada de escatologia. Logo depois das grandes guerras, nós tivemos uma entrada para o reino escatológico, a volta de Jesus, o mundo, o final dos tempos, diante de tantas guerras, atrocidades, milhões de pessoas mortas, e a questão do país ou do mundo ser uma bolha prestes a explodir. Mas depois, no final da década de 70 em diante, nós começamos a ter um tempo de relativa paz, onde as nações se estabeleceram, onde começou a haver prosperidade, onde os países emergentes começaram a ter as suas economias fortalecidas e também desenvolvidas. Então, a partir da década de 80, vai aparecer alguma coisa chamada como prosperidade nos nossos dias. Já ouviu falar sobre isso? Teologia da prosperidade é um ramo do estudo bíblico que particulariza a ideia de que a pessoa, para ser um cristão verdadeiro, precisa também ser próspero financeiramente. Não que eu esteja de acordo com isso, é apenas um ensino e uma doutrina de algumas comunidades, principalmente as que estão na televisão, ensinando que para você ser abençoado é necessário medir a sua prosperidade financeira. E esse evangelho da prosperidade entrou num país a partir da década de 70, numa esteira de evolução econômica, e encontrou aqui um campo aberto para as pessoas poderem então ser mais prósperas. Então a vida começou a ficar muito boa, a vida começou a ficar muito produtiva, o acesso aos bens de consumo começaram a ser mais possíveis para pessoas de várias condições sociais, mas uma determinada linha de pensamento chamada de teologia da libertação ainda não estava satisfeita. A partir de 1972, teólogos que falavam que o evangelho tem que priorizar especificamente o pobre, porque o pobre precisa ter as suas condições de vida melhoradas, porque o evangelho é para libertá-lo das condições escravizadoras e opressoras da economia, da sociedade e do mundo que ele vive. Então nós começamos ali a partir da década de 80 a oscilar entre esses dois extremos. Se pós-guerra nós estávamos numa escatologia dizendo o fim dos tempos chegaram, depois de um tempo nós já estávamos falando sobre ficar ricos aqui na terra ou melhorar as condições das pessoas que estavam menos favorecidas através da teologia da libertação. Mais uma vez a balança pendeu para ficar aqui na terra. Pendeu para ficarmos aqui, construirmos nosso império aqui, melhorarmos as condições de vida aqui e esquecermos um pouquinho desse negócio de eternidade, porque afinal de contas aqui está bom demais e a gente só pode melhorar o que está aqui. A pandemia nos jogou de novo para o outro extremo. Eu nunca tinha recebido tantos vídeos escatológicos como eu recebi durante a pandemia. Pessoas que enviavam vídeos falando sobre a volta de Jesus, a abertura do 7º selo, o soar da 7ª trombeta, os cavaleiros do Apocalipse. E nós começamos então a receber uma enxurrada de predições e de pessoas tentando colocar no calendário e especificar a volta de Jesus baseado no coronavírus. Ou seja, é agora. Quem não se acertou com Deus se acerta porque é agora. E nós fomos de novo para a balança da escatologia e abandonamos de novo a terra. E pessoas falaram: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu não aguento ficar sem o meu emprego, eu não aguento ficar sem meu rendimento econômico, eu não aguento imaginar que eu não tenha UTI disponível se eu ficar doente. Vem Senhor Jesus, porque a gente precisa ir para o céu. Mais uma vez, nós estamos na bipolaridade evangélica, mas não do evangelho, que transita sem ter um ponto de equilíbrio de moderação, ora se apegando às coisas da terra e fazendo daqui o seu altar, ora se enviesando e fugindo num escapismo doido para o céu, dizendo: eu não quero mais nada dessa terra porque ela não serve mais para mim. É só você olhar para o nosso próprio estilo de vida. Se as coisas vão bem e prosperamos na vida, nós queremos ficar aqui mais um pouquinho. Mas se as coisas estão muito difíceis, a gente começa a falar: Senhor, volta logo, porque eu não aguento mais. Será que isso é saudável? Porque bipolaridade é essa pergunta: nós somos do céu ou somos da terra? De onde será que nós somos? Qual será que deve ser minha atitude? Como deve ser meu comportamento? E eu estou cansado disso, irmãos, de, por exemplo, nós entrarmos numa loucura escatológica e começar a datar a volta de Cristo, porque eu creio que Ele voltará, e começarmos a falar: é agora, é agora, é agora, sendo que isso outros já fizeram em anos passados, e Ele ainda não veio, porque nós não podemos datar e dizer a hora que Ele vem, e nem podemos também virar as costas e dizer: não, vamos seguir a nossa vida, porque esse negócio de volta de Jesus é um negócio muito distante. Eu também não posso assegurar isso para você.
O que eu posso assegurar para você é que o cristão não é tomado de uma especulação idiota, mas de uma expectativa vibrante. Não uma especulação hipócrita, uma especulação hipotética, quando vem, quando volta, mas uma expectativa vibrante. Ele virá, mas enquanto ele não vem, o que eu faço? O que é um cristão maduro? O que é um discípulo de Jesus, uma discípula que sabe como se posicionar sem visitar essas bipolaridades, esses pontos em extremo? Eu quero começar fazendo um quiz. Alguém já fez quiz na internet? O quiz é uma pergunta, o quiz é uma reflexão juntos. Vamos lá. Eu queria perguntar para você, na sua opinião, o ser humano é corpo ou ele é alma? O que você acha? Pode responder baixinho atrás aí da máscara, não tem problema, ninguém vai saber, né? Mas o ser humano é corpo ou ele é alma? Qual dos dois? O ser humano é corpo e carne, ou o ser humano pode ser conhecido como espírito e alma? Qual desses dois? Vamos para a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala aos coríntios que nós não seremos alma penada no céu. Paulo fala que nós não temos a alma imortal. Você sabia disso, que a sua alma não é imortal? Eu sempre pensei que a minha alma era imortal. Não, isso é uma ideia grega, não é a ideia da Bíblia. Nós teremos um corpo ressuscitado, de acordo com Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Ou seja, eu não sou nem corpo e nem alma, eu sou alma e corpo junto. Eles não se excluem, porque alma sem corpo é cadáver, corpo sem alma é... alma sem corpo é alma penada, e corpo sem alma é cadáver. Então o ser humano não é corpo ou alma, o ser humano é corpo e alma, tanto que quando nós formos levados para os céus, nós receberemos um corpo glorificado. Não, você não vai ficar andando sobre as nuvens sem pés, flutuando e atravessando paredes como você imaginava. Não, lá nós teremos um corpo glorificado. Não me pergunte como será, mas eu sei que é muito melhor do que esse, porque não vai ter diabetes, não vai ter coronavírus, não vai ter metabolismo acelerado ou desacelerado. As coisas vão ser muito melhores lá com esse corpo perfeito e regenerado que Deus vai nos dar. Mas a prova bíblica de que Deus não diz que somos corpo ou alma, somos corpo e alma. Por que a gente tem esse costume de excluir as coisas? Por que a gente fala sagrado na igreja ou profano no meu trabalho? Por que a gente faz essas divisões tão inocentes e desnecessárias? Porque nós temos um princípio. Eu descobri isso fazendo um curso. Um professor meu disse essa frase que eu gostaria de compartilhar com você, que para mim foi muito esclarecedora, que chama o princípio do terceiro excluído. O que é o princípio do terceiro excluído? Não é que é uma terceira pessoa excluída, é a terceira hipótese. Por exemplo, você quer ver como a sua mentalidade, a minha mentalidade é do terceiro excluído? Vamos lá. Quero dizer para vocês, irmãos, que eu estou muito feliz em observar todos os 16 anos que o Partido dos Trabalhadores operou na direção do nosso país, e eu trabalho pelas causas sociais da nossa nação. Estou muito feliz com isso. O que você está pensando aí? O pastor é petista, Lula nele. Agora deixa eu dizer uma outra coisa. Estou aqui quero dizer, irmãos, que eu estou muito satisfeito com a direção do governo atual, da nossa presidência, em enrijecer os valores, principalmente centrado na família. Aí você vai dizer, o pastor é bolsonarista, é Messias nele. Quem disse isso para você? Como é que você chegou a essa conclusão? Chegou a essa conclusão porque o nosso país ele é dividido na perspectiva política entre lado direito e lado esquerdo. Ou seja, ou eu estou do lado de cá ou estou de lá, eu não posso ficar em cima do muro. Quem foi que disse isso, que isso pode ser acontecido na questão política? Quem disse que eu não posso valorizar ações de um e reprimir as de outras, e também valorizar as de outras e também reprimir a de um? Quem disse isso? É o princípio do terceiro excluído, queridos. É o que nós falamos. O meu professor estava falando sobre tecnologia e ele falava assim, você quer ver como o princípio do terceiro excluído funciona? É o seguinte, na sua opinião, o que o mundo precisa mais? Ser mais humano ou ser mais tecnológico? O que você acha? Porque as crianças estão ficando muito no celular, tem muita internet, as redes, as conexões. O que você acha? O mundo tem que ser mais humano ou mais tecnológico? Está vendo? Não é mais humano ou mais tecnológico, é mais humano e mais tecnológico. Nós não podemos perder a nossa humanidade diante da tecnologia, mas também não é por causa da nossa humanidade que a gente não vai se abrir à tecnologia. O princípio do terceiro excluído sempre trabalha com a ideia do ou e nunca do e. É sempre ou isso ou aquilo.
mas nunca é. Por isso é preciso sabedoria, queridos. É preciso sabedoria. Por exemplo, eu trabalho demais com a minha mente, então é por isso que eu tenho uma saúde debilitada. O outro fala, não, eu trabalho demais com o meu corpo, é por isso que eu tenho uma mente mais atrasada. Quem disse que precisa se excluir? Quem disse que você não pode ter uma mente ativa, pensante e um corpo saudável também? Ou seja, esse princípio de ter ser excluído é sempre extremos e pontos de vista. Ou seja, quer mais um exemplo? Eu sou tradicional, eu sou pentecostal. Quem disse isso para você? Onde está na Bíblia que existem os tradicionais e os pentecostais? Isso é uma criação cultural, social, pessoal. Não tem Bíblia nisso. Você pode ser tradicional pentecostal, pentecostal tradicional, você pode ser tradicio-pentecostal, o que você quiser. Porque não existe esses extremos. Nós gostamos de visitar para poder trazer um tipo de identidade, mas nem sempre isso nos identifica. Como, por exemplo, ser do céu e ser da terra. Agora é preciso sabedoria, porque aí você não pode colocar o E em tudo. Você não pode colocar o E em tudo. Quer um exemplo? Eu sou homem e sou mulher. Aí não dá para colocar E, meu querido. Não tem jeito, entendeu? Eu sou casado com a Vanessa e com... Aí não dá, né, querido? De jeito nenhum. Não dá para colocar E, não dá para fazer um aditivo em algumas situações. Eu sou cristão e muçulmano. Dá para fazer? Não dá. Por isso que é sabedoria. Você não vai chegar colocando E em tudo, mas você vai trabalhar com sabedoria, vendo quais são as coisas que eu posso conjugar para que eu possa ter a ponto de equilíbrio e não visitar os extremos. De um lado da balança está o gênero masculino, do outro lado da balança o gênero feminino, e eu não consigo colocar o masculino e o feminino junto. Ponto, não tem como. É antibiológico, antilógico e antinatural. Ponto. É um ponto pacífico, e ninguém precisa ofender ninguém com isso. Escolhas são escolhas, cada um faz a escolha. Eu quero tentar conjugar essas duas coisas, uma escolha sua, mas eu parto do princípio que eu não posso colocar um E nisso. Mesma coisa em outras áreas da nossa vida. Agora, eu vou fazer mais um quiz, para ficar mais claro. Vamos lá. Pergunta para você. O que você acha mais importante? O que você acha que Deus se alegra mais na sua vida, quando você está fazendo? Quando você está trabalhando ou quando você está adorando? Vamos lá. Quando você está classificando sojas em cima do caminhão, debaixo de um sol quente. Lá você é o classificador, trabalhando pesado lá, e agora você está aqui na igreja adorando. Onde você acha que Deus mais se agrada do seu coração? Vamos agora para o público feminino. O público feminino está lá trabalhando, fazendo suas atividades, volta para casa, faz a comida à noite, tenta deixar as coisas preparadas para outro dia. Onde você acha que Deus fica mais feliz com você? Aqui com as mãos levantadas ou na sua casa, no seu trabalho, se desdobrando para fazer todas as coisas? Onde que você acha que Deus fica mais alegre com você, jovem? Quando você está mergulhado nos livros, estudando para tentar promover a sua carreira pessoal e tentar alcançar seus objetivos? Ou quando você está no momento de celebração de culto com a comunidade? Onde você acha que Deus está mais alegre? Trabalhando ou adorando? Mais uma vez a palavra ou. Para que excluir, queridos? A gente pode trabalhar e adorar ao mesmo tempo, e a nossa vida, pode não, deve ser um espaço de adoração e oração e trabalho o tempo todo. Se você não crê nisso, eu quero mostrar dois textos bíblicos para você. O primeiro é de Gênesis capítulo 2 e o segundo é de Josué capítulo 24, versículo 14. Está errado aqui no telão, mas você pode corrigir o de baixo. Josué 24, 14. Olha lá o primeiro. O Senhor Deus colocou o homem no Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2,15. Aí eu vou colocar outro texto que parece que não tem semelhança nenhuma. Fica tranquilo, a gente vai chegar lá. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Preste atenção nessa palavra servir e preste atenção na palavra cultivar. As duas palavras são a mesma. Trabalho e adoração é da raiz hebraica avad. Avad é você trabalhar e é você servir a Deus. Então nós não trabalhamos ou adoramos, nós trabalhamos e adoramos. Seja qual for a sua atividade profissional, seja qual for o caminho que você escolheu da sua vocação, você trabalha e adora ao mesmo tempo, com documentos, fazendo defesas, fazendo perícias, você trabalha ensinando crianças dentro de uma sala de aula, você trabalha cuidando de uma criança ali como babá, você trabalha na sua casa, limpando, cuidando dos seus filhos, você trabalha, mas você também adora enquanto babá, você trabalha também como advogado, adora também como classificador de grãos, também adora como
como operador de máquina, você também adora sendo um professor. Você está vendo? Não é isso ou aquilo, mas é isso e aquilo juntos. Juntos. Nós adoramos fazer essas classificações de extremo, porque de alguma maneira isso ameniza a nossa consciência de responsabilidade. Porque quando eu estou na igreja eu preciso fazer coisas de Deus, mas quando eu não estou na igreja eu posso fazer as coisas do diabo. E Deus não vai cobrar, porque afinal de contas o mercado é uma selva, afinal de contas as crianças estão terríveis, afinal de contas ninguém manda na minha vida, e afinal de contas o pastor não está nem me vendo. Na palavra de Deus nós vamos encontrar essa conjunção, essa convergência de que eu trabalho e adoro. Se você faz negócio, querido, faça negócios em adoração, não faça negócios inescrupulosos, enganosos, passando gente para trás, mentindo, fazendo falcatrua, porque nós estamos adorando enquanto trabalhamos. Se você cuida da sua casa, cuida com excelência, cuida com alegria, porque enquanto você também trabalha, você também adora. A nossa vida não se separa quando você entra nesse templo, quando Deus fala, agora ele veio para o lugar certo, agora ela veio para o lugar certo, afinal de contas ela veio para a minha presença. Deus não enxerga lugares sagrados na terra, Ele só enxerga você, se movimentando como ser integral, em todo o espaço que Deus chama dele. Abraham Kuyper, que foi um grande estadista holandês, ele diz o seguinte, não há nenhum lugar na terra onde Deus não coloque a mão e diga, é meu. Você acha que o seu trabalho, Deus fala que não é dele? É dele também. Ah, mas o meu trabalho é dele. Ou você anda igual o que ele quer, ou o trabalho vai ser comprometido. Porque é dele. Tudo é dele, a família é dele, as finanças. Ok, mais um exemplo. O dinheiro é seu ou é de Deus? O dinheiro não é meu, o dinheiro é de Deus. Quem disse? Não é você que administra? Não está na sua mão, não é na sua conta? Ou vai na conta divina do Espírito Santo? Vai na sua conta corrente. Então o dinheiro é seu e de Deus. Olha só que responsabilidade administrar com um sócio desse. Como é que você vai trabalhar com um sócio desse, meu irmão? Já parou para pensar que o sócio da sua empresa é Deus? Que o sócio da sua administração financeira é Deus? Ele está do seu lado e você tem que prestar contas para Ele? A gente passaria muito menos pessoas para trás, seríamos muito menos perigosos nas nossas decisões e faríamos muito melhor uso e proveito dos recursos que Ele dá para nós, se soubéssemos que tudo que temos é nosso e dele, porque Ele nos deu para administrar também. Avade, irmãos, avade. Eu trabalho e adoro ao mesmo tempo e não são coisas excludentes. Como seria bom se a gente soubesse disso? Como seria maravilhoso. Portanto, no verdadeiro evangelho não há espaço para a bipolaridade entre o escapismo e o secularismo. O que é o escapismo? Vem o céu porque eu não aguento mais a terra. O que é o secularismo? Fica na terra e espera o céu porque está bom demais do lado de cá. É agora que eu estou prosperando, é agora que eu vou casar, é agora que a coisa vai acontecer para o meu lado. Eu esperei a vida inteira para chegar até aqui. Não, irmãos, não é assim que funciona. O evangelho não é escapismo e nem é secularismo. O evangelho é uma centralidade na palavra de Deus. Que é um exemplo bem legal, bem interessante para você ver como a nossa mentalidade é fortalecida nessa ideia do terceiro excludente. E não é só a nossa, inclusive a Bíblia fala disso. Certa vez Jesus foi constrangido pelos fariseus. Olha só que interessante. Jesus estava fazendo seus milagres, os fariseus chegaram, colocaram a mão no queixo e falaram, Jesus, queremos saber com qual autoridade que o Senhor faz essas obras. Jesus olhou para eles, e Jesus, que me perdoe as outras religiões, ou os outros pensadores, mas Jesus é o melhor de todos. Ele olha para eles e devolve uma pergunta, sem precisar responder. Eu que vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estou aqui pensando, o que vocês acham, fariseus? O batismo de João Batista é do céu, ou o batismo de João Batista é da terra? Ou. Jesus foi intencional. E sabe o que os fariseus fizeram? Eles fizeram um grupinho lá, e chegaram à conclusão. Se a gente falar que é do céu, nós estamos errados, porque nós não acreditamos que João Batista é o enviado de Deus. Mas se a gente falar que é da terra, nós teremos problema com o povo, porque o povo acredita que João Batista é enviado de Deus. Então Jesus, nós não sabemos. Por que eles não sabiam? Porque eles se moveram do ou para o ou. Ou é do céu, ou é da terra. Jesus falou para eles, se vocês não sabem responder, nem eu vou dizer com que autoridade faço com isso. Faço essas obras. Vão embora, vaza daqui.
Ou seja, nem os fariseus conseguiram conjugar essas ideias. E o evangelho é isso. Quer um outro exemplo? O filho pródigo. O filho pródigo sai, gasta tudo, volta e tem perdão do pai. O filho moralista fica em casa, tenta obedecer pelos seus recursos, pelos seus méritos e recebe perdão do pai. O evangelho é do filho libertino que sai e volta e pede perdão, ou é do filho que fica em casa obediente e ainda desviado de Deus? Os dois filhos são perdidos. Entendeu? Não é ou aquele ou aquele. O evangelho não é nem moralista e nem libertário. O evangelho é uma terceira coisa que nós não podemos explicar dentro desse padrão lógico que nós temos de eu vou fazer a vida valer a pena, vou seguir as minhas regras, ninguém manda em mim, ou tenho que obedecer todas as regras porque eu preciso ser moral. O evangelho é uma terceira coisa que a gente não sabe explicar para você, que só a experiência com a palavra de Deus que pode trazer esse tipo de resposta ao seu coração. Então, a resposta essa noite é: sou do céu ou sou da terra? Tem aqui a nossa base. Não é escapismo e não é secularismo. E aqui eu chego no texto mais bonito que eu vejo sobre esse tema, que talvez vai te ajudar muito essa noite aqui. Paulo escreveu à igreja de Tessalônica a seguinte frase, olha lá: não somente isso, irmãos, mas por toda parte tornou-se conhecido a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam que de maneira vocês receberam, como também voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A igreja de Tessalônica era uma igreja profundamente escatológica. É uma igreja que queria que Jesus voltasse logo. Tanto é que na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala assim para eles: pessoal, vocês não entenderam bem. Vocês pararam até de trabalhar achando que Jesus vai voltar hoje. Não é assim não, pessoal. Quem não trabalha não coma. Paulo tem que orientar a igreja. Tinha gente parando de trabalhar esperando Jesus voltar. Olha só, se Paulo teve esse tipo de problema, quiçá nós, né, gente? Quem pode dizer nós? Paulo falando: quem não trabalha não come. Se cuide aí, gente. Não é desse jeito. E aí, o ponto de equilíbrio de Paulo é isso aí. Ele diz: vocês em Tessalônica, vocês estão servindo a Deus e na expectativa da graça de Deus, da volta de Jesus. Servindo na terra e olhando para o céu. Atuando nesse mundo e não cruzando os braços, mas também com o coração ardente em expectativa, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Queridos irmãos, esse é o nosso papel. Eu fico imaginando que nós somos como aquelas pessoas que trabalham com colheita, e que eles ficam olhando para o céu o tempo todo, mas também olhando para a terra e ver o estado dela. Eles olham para o céu e dizem: será que vem chuva? E falam: então vamos colher mais um pouco. Eles olham para o céu e falam: acho que vai secar, então vamos plantar dessa vez. Não, eu acho que vai chover, então prepara a plantadeira. Ou seja, esse movimento de olhar para o céu e agir na terra é um movimento do crente, irmãos. A gente devia imitar os agricultores. Jesus volta, mas eu atuo nessa terra. Jesus volta, mas eu vou servir na Rede Kids. Jesus volta, mas eu quero ser um professor em excelência para os meus alunos. Jesus volta, mas eu vou fazer o melhor pela minha casa. Jesus volta, mas eu vou ser uma bênção nessa cidade. Jesus volta, mas eu vou arregaçar as mangas para melhorar a condição de gente que está sendo esquecida. Jesus volta, mas eu estou colocando os meus dons e talentos a serviço do reino. Onde foi que a gente se perdeu, irmãos? Que uma pandemia faz a gente cruzar o braço e falar: ora, Maranata, vem Senhor Jesus, porque eu não aguento mais aqui. Onde foi que a gente se perdeu, irmãos? Quando a pandemia passar e fala: espera aí Senhor Jesus, que eu tenho muita coisa para fazer aqui. Jesus fez a oração do Pai Nosso como modelo para nós. E na oração do Pai Nosso diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como onde, queridos? No céu. Céu e terra se abraçam. Céu e terra se conjugam na vida do crente. Nós não somos uma alma passando de uma maneira rápida e passageira pela terra sem atuar nela, mas também não somos um corpo passando pela terra esperando ficar aqui o resto da vida. Nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas aqui na terra como também é no céu. Eu trabalho essa terra, eu lavro essa terra, eu planto nessa terra, mas eu olho para o céu. Eu não esqueço quem Jesus é, eu não esqueço da sua volta, eu não esqueço de quem Ele é para mim. Portanto, irmãos, essa noite nós precisamos ser lembrados para escaparmos da esquizofrenia evangélica.
da bipolaridade, que precisa de terapia de Deus para a nossa alma. Porque se hoje fosse um consultório nesse lugar, e Deus fosse o psicólogo, ele ia receitar diversos tipos de medicações espirituais para a gente tomar, porque muitos de nós estamos tomados dessa ideia de ou é céu, ou é terra, ou é trabalho, ou é igreja, ou é vida, ou é morte, sendo que eu posso, nesse lugar, enquanto eu vivo, respirar o reino de Deus, implantar e especificar a glória de Deus, e ainda assim marchar em direção aos céus, porque eu sou peregrino nessa terra, mas eu também sei que por onde eu passo, eu deixo a minha marca do reino e da glória de Deus que habita em mim. Tem uma canção muito bonita que se canta nessa igreja, inclusive nós vamos cantar ela agora, que diz assim: teu reino é sempre eterno, firmado em fidelidade, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Não é verdade? Eu acho linda essa canção, porque diz que o reino é eterno, mas a justiça e a fidelidade são vistas aqui na terra. Então que essa noite a gente vença a bipolaridade, que a gente saia dos extremos, irmãos. Isso não é saudável, nunca foi, e está fazendo um mal grandioso para a nossa vida e para a nossa relevância como cristãos nesse mundo. Deus pode te usar muito mais, pode me usar muito mais, pode usar a gente muito mais, se nós decidirmos andar nesse caminho. Então eu deixo essa frase final: no verdadeiro evangelho, somos todos, ao mesmo tempo, somos tomados por uma responsabilidade pela terra e uma expectativa pelos céus. Eu não posso dizer alguém que usa essa terra, eu não posso dizer que alguém que maldiz essa terra, eu não posso dizer que alguém que pisa nessa terra, suja essa terra, maltrata essa terra, pisa nos relacionamentos, tem um mau caráter nos seus comportamentos. Eu não posso dizer que uma pessoa como essa está preocupada com a terra. E não posso dizer que ela tem o evangelho no seu coração. Eu também não posso dizer que uma pessoa que quer o céu, que fala do céu, que prega a palavra, que fica nos inebriados do Espírito, que vive no etéreo, que vive no transcendental, que vive num outro planeta, só falando das coisas espirituais e não se importa nem um pouco com pessoas, com as coisas dessa terra, não se engaja em nenhum trabalho social, não arregaça as mangas para fazer um serviço para o reino. Eu não posso dizer que essa pessoa também é do evangelho. Seja o seu desprezo pelas coisas dessa vida, seja o seu desprezo pela coisa celestial, se você oscila entre esses dois extremos, eu posso lhe garantir que o evangelho ainda não entrou no seu coração. Entrou um outro evangelho, mas o evangelho de Jesus nos convida a chamar o reino para aqui e agora, e enquanto ele não vem, a gente trabalhar, para que quanto mais características do reino dele a fazermos aqui na terra, melhor será o seu nome glorificado em nosso meio. Vamos colocar em pé e vamos cantar essa canção em nome de Jesus. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja. Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida, apresentamos ao Senhor a nossa história. E Deus, nós queremos sim te adorar, como diz essa canção. E sabemos que a adoração, ela se reparte em dois. Em algo, Pai, que nós entregamos ao Senhor enquanto estamos fazendo um serviço espiritual, e algo que entregamos ao Senhor enquanto fazemos também o nosso serviço terreno. Então não nos deixe tirar os olhos dos céus, mas também não nos deixe ficar com os pés presos demais na terra. Que, ó Deus, esta igreja, essa comunidade, essas pessoas que nos assistem pela internet, recebam esse evangelho que faz o céu e a terra se apaixonarem, que faz o céu e a terra se abraçarem, que faz o céu e a terra serem um espaço da manifestação do seu reino, e que nós sejamos os teus agentes, Pai. Que essa igreja celebre, adore, seja vibrante, que a espiritualidade dela seja impactante, contagiosa, mas que também o serviço dela seja imponente, relevante, poderoso, transformador, para que as nossas mãos que se levantam para adorar sejam as mãos também que vão para adorar e para servir o teu nome e trabalhar nessa terra. Senhor, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoe-nos para que possamos passar por esse período de pandemia sem cruzar os braços, sem ficar esperando por um futuro que vai chegar, mas, ó Deus, trabalhar agora enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém trabalha, e o Senhor disse na sua palavra: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Jesus, o Senhor, disse isso, nós também dizemos: nós trabalharemos para ti, nós honraremos o Senhor e declararemos esse reino eterno, poderoso, que abala todas as estruturas, que também é visto em bondade, fidelidade, justiça, igualdade e misericórdia em nossas vidas. E que comece, Pai, a partir de nós. Que essa transformação não venha de cima para baixo, dos governos, das instituições públicas, Senhor, que venha de nós, da nossa casa, do nosso círculo social restrito, do nosso núcleo familiar. Que a partir de pais abençoados, mães coerentes, famílias felizes, Pai, nós possamos ver uma sociedade sendo transformada, uma cidade sendo impactada, uma nação sendo redimida pelo poder do nome de Jesus. E que isso comece a partir de nós, em nós, enquanto pisarmos essa terra e enquanto o Senhor não voltar para nos buscar. Ó, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês, uma ótima semana em nome de Jesus. igreja te adora.
de Deus precisa ser usada e não apenas ouvida. Olha bem esse exemplo. Tenho aqui a minha máscara, vocês já viram, né? Nesses dias de pandemia tem me protegido muito. Mas, galerinha, vejam bem, se eu usar a máscara do jeito errado, vamos ver se eu vou estar protegida. Nossa, meu Deus, mas eu não estou enxergando nada. Não estarei protegida, né, galerinha? E se eu for sair para ir em algum lugar e não usar a máscara, o que pode acontecer? Posso ser contaminado por esse vírus que anda circulando por aí, não é verdade? A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Devemos usá-la de maneira correta, pois assim ela irá nos trazer paz, luz para os nossos caminhos, vida e proteção. Leia a Bíblia e aplique no seu dia a dia os lindos mandamentos que o Senhor nos deixou, ok? Um grande beijo!